A história da igreja tem sido marcada por debates acalorados, muitas vezes violentos, com teólogos chegando às vias de fato por causa de determinados pontos doutrinários. E um dos pontos que mais tem gerado polêmica, discussão, treta, agressão física, agressão verbal, enfim, tudo que você possa imaginar de ruim, é a questão da atualidade dos dons do Espírito Santo. E uma das correntes mais fortes, que ainda é muito forte, principalmente as chamadas igrejas históricas, igrejas reformadas, é a corrente do cessacionismo. O que é o cessacionismo? É a crença enfática de que os dons do Espírito Santo terminaram a partir da morte do apóstolo João. No caso, no final da era apostólica, os dons do Espírito Santo simplesmente cessaram. Não houve mais milagres, não houve mais curas, não houve mais manifestação de línguas, enfim, revelação, profecia, enfim. Tudo isso, segundo os cessacionistas, isso acabou assim que o apóstolo João morreu. Que o apóstolo João foi o último apóstolo a morrer e terminada a era apostólica acabou. Se não me engano, o primeiro pai da igreja a difundir essa crença foi Agostinho de Hipona. E por que nós dizemos isso? Porque os chamados pais da igreja, eles começaram a difundir essa ideia de que os dons tinham cessado, tinham terminado. Eu acredito que é por conta do esfriamento da igreja. Eu acredito que os dons, as manifestações, pelo menos as manifestações mais evidentes, mais abertas, digamos assim, mais correntes, os casos de manifestações de dom de cura, línguas, profecia e revelação, eu acredito que esses dons diminuíram, não acabaram, eles diminuíram provavelmente por causa da perseguição romana, porque a perseguição romana era muito grande, a igreja se espalhou, se expandiu, então a igreja começou a se dispersar cada vez mais, principalmente por causa de imperadores como Nero, Domiciano, Diocleciano. Então a igreja se expandiu, se esparramou, por toda a Europa, norte da África, Oriente Médio. Então essa perseguição cruel contra a igreja provavelmente diminuiu os relatos de manifestações milagrosas, dons de cura, revelação, línguas. Mas posteriormente, com o chamado Edito de Tolerância, imposto pelo imperador romano Constantino no ano 313, no ano 313, Constantino, após alegar ter recebido uma revelação, enquanto ele estava para conquistar um lugar lá, apareceu um sinal do céu em signo 20, com esse signo vencerá, uma coisa assim, uma cruz no céu, com esse sinal vencerás, uma coisa assim. E aí Constantino, eu não sei se ele se converteu de verdade, eu acredito que ele apenas alegou a conversão para conseguir atrair os cristãos para si, porque como ele percebia que os cristãos estavam se multiplicando cada vez mais, não paravam de crescer, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam, mais eles se espalhavam pelo mundo da época. Então, o que Constantino fez? Para evitar que o Império Romano se esfacelasse por conta do avanço do cristianismo, o que ele fez? Ele permitiu, com o Edito de Tolerância, no ano 313, ele praticamente impôs o cristianismo como religião oficial do Império. Ou seja, a partir do ano 313, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, agora todo mundo tem que ser cristão. Então, qual que foi o problema aí? Com o Edito de Tolerância, todos os pagãos que não passavam pelo discipulado, pelo evangelismo, pelo discipulado, porque até então havia o evangelismo, havia o discipulado, havia os cristãos mais experientes trabalhavam com os recém-convertidos, faziam discipulado tal, para poder batizar. Só que aí com o Edito de Tolerância, 313, todos os pagãos foram obrigados a se converterem, entre aspas, ao cristianismo. Eu não duvido que tenha havido conversões verdadeiras, conversões fiéis, cristãos fiéis tenham surgido nessa confusão toda,
Mas o que aconteceu a partir daí? Começou a chamada Idade das Trevas. Aqui, ó, a Idade das Trevas vai de 313 até 1517, que é justamente o ano em que começa oficialmente a Reforma Protestante. Inclusive, estou gravando esse vídeo no dia 30 de outubro de 2023. Amanhã, dia 30 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, apesar da maioria das pessoas, pelo menos no mundo ocidental, comemorar o Halloween. Mas, na verdade, amanhã não é Halloween. Halloween é coisa do diabo, é de coisa de Satanás. Satanás inventou Halloween para desviar a atenção das pessoas para o livre exame das Escrituras, que foi uma das principais bandeiras definidas por Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, enfim, os reformadores de maneira geral. O livre exame das Escrituras, porque até então a igreja, no caso católica, tinha o monopólio da Bíblia. Somente os clérigos, né, os membros do clero podiam ter livre acesso à Bíblia, e Lutero lá era um monge agostiniano, justamente de Agostinho, né? Acho que foi o mesmo Agostinho de Hipona que inventou aquela história toda de sensacionismo. Aí o Lutero, que era monge agostiniano, encontrou a Bíblia e leu lá aquele famoso texto de Romanos capítulo... Deixa eu ler aqui, vai. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé, que é uma citação lá de Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo... Peraí. Deixa eu achar aqui, peraí. Calma. Calma. Peraí, deixa eu dar uma pausa enquanto eu acho aqui, peraí. É Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, Romanos capítulo 1, versículos... Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, no final do versículo 17, uma referência a Abacuque 2, versículo 4. Então, quando Lutero descobriu esse texto, né, o Espírito Santo trabalhou nele, não tenho dúvida nenhuma. O Espírito Santo trabalhou nele a partir dessa leitura, e foi aí que Lutero começou a estudar, né, as indulgências. Ele tinha conhecimento das indulgências e tal, só que aí deu um clique, né, virou uma chave na cabeça dele, e aí ele começou a questionar as indulgências e elaborou 95 teses. Dia 31 de outubro de 1517, ele pregou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. E o pessoal ficou lendo, e o Lutero foi interrogado pelo clero. Os príncipes alemães protegeram Lutero, porque senão Lutero teria sido morto, né? Se os príncipes alemães não tivessem protegido Lutero, ele teria sido morto. Aí foi excomungado e tal. Traduziu a Bíblia do latim para o alemão e a história toda, né? E o diabo inventou esse tal de Halloween justamente para impedir que a cristandade, de uma maneira geral, relembrasse esse momento em que a igreja finalmente saiu da Idade das Trevas, que começou no ano 313 e terminou em 1517. Por que Idade das Trevas? Lembrando que foi pouco antes do início da Idade Média. A Idade Média começou em 476, que é quando os bárbaros conquistaram Roma, e terminou praticamente 1000 anos depois, em 1473, quando os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, que é a atual Istambul, capital da Turquia. E, enfim, o que acontece aqui? Por que Idade das Trevas? Porque a partir do momento que o cristianismo começou a crescer, foi legalizado, assim, o cristianismo foi legalizado e imposto como religião oficial do Império Romano. Todos os pagãos foram obrigados a se converter, e esses pagãos introduziram, eles começaram a praticar o cristianismo, entre aspas, com suas práticas pagãs, inclusive a adoração a mortos e a adoração a imagens. Eu não preciso nem entrar em detalhes a respeito do que...
qualquer cristão com um mínimo de sensibilidade espiritual entende perfeitamente o que estou falando. Só quero aqui dizer o que consta aqui em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 13. Entre ti você não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador. De novo, vai, travei a língua, vamos lá. Entre ti você não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele, ou seja, lança fora diante dele as nações, né, os povos pagãos, enfim, que seriam, né, subjugados por Israel na conquista da Terra Prometida. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. É por isso que eu sou totalmente contra o horóscopo. Qualquer astrologia, horóscopo, sou totalmente contra, porque bate de frente com o que está escrito aqui. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o assunto desse vídeo é essa mulher aqui. Eu chamaria pelo nome francês, Jeanne d'Arc. Esse é o nome verdadeiro dela. A partir de agora, eu chamaria essa moça aqui pelo nome francês, Jeanne d'Arc. Ela nasceu em Domremy-la-Pucelle. O nome original da cidade era Domremy. E La Pucelle era o apelido dela, porque Pucelle é donzela em francês. Ela nasceu em Domremy-la-Pucelle em 1412, ou seja, no final da Idade Média, né? Deixa eu ver, acho que Lorena deve ser província, né? Estado, acho que é província que fala, na França. Quando a França era uma monarquia, no caso. E ela morreu com 19 anos. 19 anos. A idade da Karline Frauches, a idade da Juliana Vucetich, enfim. Muitas meninas hoje com 19 anos já estudam na faculdade, já pregam, cantam, tem ministério, já fazem miséria. Assim, miséria no bom sentido, né? Já fazem assim, muitas coisas pro reino de Deus e também pro capeta, né? Dependendo da pessoa que faz. Mas enfim, com 19 anos, uma mulher, hoje em dia, pelo menos no Brasil, né? Em outras regiões do mundo, nem tanto, mas no Brasil, muitas mulheres, pelo menos na Assembleia de Deus, que é a igreja da qual faço parte agora, as mulheres normalmente se casam entre os 16 e 17 anos, ou seja, com 19 anos a mulher já é mãe, no mínimo, né? Mulher já é mãe, já é casada pelo menos 19 anos, enfim, já é uma dona de casa. Só que 19 anos, na Idade Média, era a idade, assim, era uma idade que a mulher praticamente era zero esquerda, era praticamente uma criança, né? Ainda era considerada uma criança, ou uma menina moça, né? Como se dizia nos tempos do Brasil Imperial, Brasil Colônia, Brasil Império. A moça com 19 anos era chamada de menina moça. Então, o que aconteceu? Jeanne d'Arc era uma camponesa e ela foi canonizada, né? Então, era uma camponesa. Ela foi considerada uma heroína da França pelos seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Nasceu filha de Jeanne d'Arc, Isabelle Romé, de uma família camponesa em Domremy, no nordeste da França. Jeanne alegava receber visões divinas do arcanjo Miguel. Só que aqui que eu quero entrar. Não. Ela diz que recebeu visões do Miguel, né, o arcanjo Miguel. Até aí tudo bem. Só que ela também alegou receber... Não, pelo menos o que os católicos dizem, né? Eu não sei se foi isso que aconteceu. Mas enfim. Segundo a tradição católica, além de receber visões do arcanjo Miguel, ela também recebeu visões de Margarida e Catarina, que hoje são santas da Igreja Católica também. Agora,
esse negócio de Margarida e Catarina é que é o problema. Como eu li, por exemplo, eu fiz questão de ler, começar esse vídeo lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 13, porque é um texto que condena claramente o culto aos mortos, a consulta aos mortos. Porque lá na carta aos Hebreus, capítulo, no Novo Testamento, o texto bíblico que enfatiza a impossibilidade de qualquer contato com os mortos, né, pessoas, humanos falecidos, está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. E como aos homens, aos seres humanos, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Por que sem pecado? Jesus Cristo, ele nunca pecou. Nós sabemos disso, nós cristãos sabemos disso. Jesus Cristo nunca pecou. Ele se fez pecado, ele recebeu todos os pecados da humanidade para dar vida eterna a todos aqueles que crescem nele. Porque era necessário um sacrifício perfeito, né? Porque os sacrifícios de animais, né, eram transitórios, né, enfim. Eles têm que ser repetidos todos os anos, enfim. Os sacrifícios de animais sempre tinham que ser repetidos para placar a ira de Deus, para perdão dos pecados, nos tempos da lei. Mas a partir do momento que Jesus, Filho de Deus, o único ser humano perfeito, porque ele era Deus, é Deus, como está lá em João, capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus, portanto, parte da Trindade. Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você é testemunho de Jeová, me perdoe, mas é nisso que eu creio, é nisso que está escrito aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu posso comprovar. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo sobre isso, sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo é Filho de Deus, sim. Portanto, é Deus. E ele, por ser Filho de Deus, ele se entregou voluntariamente por toda a humanidade para que todos aqueles que crescem nele recebessem a vida eterna. Então, todos os pecados, todos os nossos pecados, perdão que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, todos os nossos pecados foram lançados lá para o passado, para o ano 33 depois de Cristo, quando Jesus estava lá pregado, com o corpo todo dilacerado, destruído naquela cruz, recebendo todos os nossos pecados. Então, como está lá em Hebreus 9, versículo 28, aqueles que amam a vinda de Jesus, se recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus voltará para eles, portanto, arrebatará a sua igreja. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos serão arrebatados, encontrarão com Jesus nos ares. E, enfim, continuando aqui a história da Jeanne d'Arc. Assim, esse negócio de Margarida e Catarina é questionável. Pode até ser, né, que ela tenha tido uma visão em que a Margarida e Catarina apareçam, mas isso não significa que eram os espíritos de Margarida e Catarina que apareceram para ela. Repito, é impossível nós, seres humanos vivos, termos contato com seres humanos mortos. Eu já li aqui os textos, né, especialmente Hebreus 9, 27, 28, Hebreus 9, 27 e 28, que mostram que é impossível nós, seres humanos vivos, termos contato com seres humanos mortos. Mas continuando aqui. Então, segundo diz a tradição, Miguel, o arcanjo Miguel, Margarida e Catarina instruíram Jeanne d'Arc a ajudar as forças de Charles... Estou lendo o nome francês. Charles VII. É Charles VII. Aqui está Carlos VII porque é português de Portugal, mas é Charles VII. No caso, Miguel, Margarida e Catarina instruíram Jeanne d'Arc a ajudar o rei Charles VII a livrar a França do domínio de Inglaterra. Então foi uma visão. Então, se foi uma visão, eu acredito que os dons de profecia e revelação ainda existiam na Idade Média. Só que, o que acontece? Por que nós não vemos casos, não se sabe casos, de pessoas que receberam revelação, profecia? Mas o Nostradamus, não sei. Sinceramente, eu não sei se Nostradamus foi um profeta de Deus mesmo, se fosse profeta, mas enfim. Porque as pessoas
quase não há casos de pessoas no período da chamada Era das Trevas, de 313 a 1517, que tenham recebido visões e revelações da parte de Deus. Primeiro, por causa da perseguição da igreja na época, porque a igreja era dona de praticamente a maior parte das terras da Europa. Durante o feudalismo, a igreja católica foi dona, acho que foi dona da maior parte das terras na Europa. Então, o maior suzerano do feudalismo na Europa medieval, na Baixa Idade Média, acho que na Alta Idade Média, né? Aí depois, na Baixa Idade Média, começou aquele período da formação das cidades, o surgimento do comércio e tal. Mas no período do feudalismo, a Igreja Católica ela dominava as terras da Europa, era o principal suzerano da Europa. Aí, com a queda do feudalismo e o desenvolvimento das cidades, né, o surgimento da burguesia, a Igreja Católica perdeu o poder, né, econômico, mas mantinha o controle sobre as mentes das pessoas. Então, qualquer pessoa que aparecia com uma doutrina contrária àquilo que o papado, não lembro se existia Vaticano naquela, mas sim, enfim, o clero, digamos assim, o Papa, no caso, qualquer pessoa, ou grupo de pessoas que surgiam na época, nesse período das trevas, de 313 a 1517, que ousava questionar as bulas encíclicas, decisões do Papa, eram presos, muitas vezes torturados, às vezes morriam sendo torturados, às vezes eles ficavam na prisão sendo espancados, estuprados, assim, passando tudo quanto é coisa. Inclusive, nesse filme aqui, ó, Jeanne d'Arc de Luc Besson. Esse filme aqui, boa parte do que eu entendo como verdade a respeito de Jeanne d'Arc é desse filme aqui. A atriz que interpretou a Jeanne d'Arc é Milla Jovovich, é uma atriz ucraniana, né, que é a atriz, né, ela é mais conhecida pelos filmes da série Resident Evil. Mas é o primeiro filme, pelo menos o único filme, não, primeiro não. Eu já vi alguns filmes da série, eu cheguei a ver alguns filmes da série Resident Evil, mas vi só uns pedaços de cada filme, porque era um filme pesado demais, era um filme cheio de sangue, cheio de violência, cheio de morte. Mas esse aqui, ó, foi o filme que eu assisti inteiro no cinema, acho que foi, não lembro se foi no cinema, acho que foi no DVD, quando tinha DVD, ou VHS, não lembro. Eu assisti pela televisão, acho que foi DVD. Então, a Jeanne d'Arc, ela interpretou a Jeanne d'Arc, né? A Milla Jovovich, uma atriz ucraniana, interpretou a Jeanne d'Arc. E eu acredito que seja o filme mais autêntico, ou mais próximo da realidade a respeito da Jeanne d'Arc. Porque a versão lendária da história da Jeanne d'Arc mostram que a Jeanne d'Arc ela recebia flechada, flechada, né? Ela levava espadada, levava flechada e continuava lutando assim, né? O ferimento era tipo Wolverine, né? É tipo Wolverine, o ferimento fechava sozinho e ela continuava lutando, pá. Mas no filme mostra que ela era ferida, jorrava sangue e tal, mas ela conseguia lutar, mesmo ferida de morte, ela continuava lutando e pá. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Tem a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Assim, o que aconteceu aqui? Vamos lá. O não coroado rei Charles VII enviou Jeanne d'Arc junto com um exército para tentar solucionar o cerco de Orleans, que Orleans estava cercado pelos ingleses. Após apenas 9 dias de ação, a batalha terminou com um resultado favorável aos franceses e Orleans foi libertada, elevando assim a reputação de Jeanne d'Arc, a condição de heroína nacional aos olhos do povo francês. E tinha só, deixa eu ver, que ano que foi isso? 18 anos. Tinha 18 anos. E então, Orleans foi libertada, né, levando assim a reputação de Jeanne d'Arc, a condição de heroína nacional aos olhos do povo francês. Seguiu-se uma série de vitórias militares para as forças de Charles VII,
que permitiram a sua coroação, né? Coroação, no caso de Charles VII, como rei na Catedral de Reims. Acho que é assim que fala, Reims. Como resultado, a moral da população francesa melhorou e a maré da Guerra dos 100 Anos começou a virar em favor dos franceses, porque os ingleses estavam em vantagem. E aí, com a entrada em ação de Jeanne d'Arc, com base numa visão que ela teve com Miguel, Margarida e Catarina, né? Eu acredito que foi só com Miguel, mas enfim, o negócio de Margarida e Catarina, não sei se é verdade, mas enfim. A partir da visão que ela teve, né, a revelação da parte de Deus, eu acredito que tenha sido uma revelação da parte de Deus. Isso é questionável, né? Se você acha que foi tudo lenda, foi tudo invenção, né? Que Jeanne d'Arc foi uma louca, foi uma, né? Uma bruxa, como que ela foi condenada como bruxa. Mas enfim, já chegou. Enfim. Aí você coloca aqui nos comentários a sua opinião, né? Isso aqui, eu não tô, assim... Eu não tô querendo bater o martelo, não tô querendo ser o dono da verdade. Eu estou abrindo essa discussão, isso aqui é um debate a respeito das revelações da parte de Deus, profecia, né, durante o chamado período das trevas, que foi de 313 a 1517. Então, se nesse período das trevas ocorreu alguma revelação, profecia, língua, seja lá o que for, com certeza a Igreja Católica, na época, que dominava as mentes das pessoas, mandou para fogueira, mandou para patíbulo, né? Decapitou, né, com machado, ou então queimou na fogueira, como herege. Então era pecado, era heresia, feitiçaria, bruxaria, enfim, quem era acusado de feiticeiro, de bruxo. Agora vamos lá, continuando aqui. Após o fracassado cerco de Paris, contudo, a popularidade de Jeanne d'Arc dentre a nobreza francesa despencou. Por quê? Em 23 de maio de 1430, ela foi capturada em Compiègne pelos Bourguignons, um grupo de franceses que apoiavam os ingleses. Eles a entregaram nas mãos do governo da Inglaterra, que colocaram seu julgamento nas mãos do bispo Pierre Cochon, jogando contra ela diversas acusações de cunho religioso. Agora vamos lá. O que aconteceu aqui na fila? O que aconteceu? Vamos lá. Captura. Vamos lá, para captura. Na primavera de 1430, Jeanne d'Arc retomou a campanha militar e passou a tentar libertar a cidade de Compiègne. Durante um ataque ao campo de Marigny, controlado pelos bourguignons franceses aliados aos ingleses, Jeanne d'Arc acabou sendo presa em 23 de maio de 1430. Entre os dias 23 e 27 de maio, foi conduzida ao castelo de Beaulieu-le-Fontaine. Acho que é assim que fala. Jeanne d'Arc foi entrevistada entre os dias 27 e 28 pelo próprio Duque de Borgonha, Filipe III. Naquele momento, Jeanne d'Arc era propriedade do Duque de Luxemburgo, e até hoje o Luxemburgo é um grão-ducado. Acredite se quiser, é o último grão-ducado da Europa, o país mais rico da União Europeia, onde o salário mínimo é em torno de entre 13 mil e 15 mil reais. Vamos lá. Jeanne d'Arc foi levada ao castelo de Beauvoir. Acho que é Beauvoir. Ó, tá escrito aqui. Castelo de Beauvoir. Não, se você que sabe francês é Beauvoir. Onde permaneceu todo o verão, enquanto o Duque de Luxemburgo negociava sua venda. Ou seja, ela é escrava. Ela foi comprada como escrava. Ela foi transformada em escrava. E o Duque de Luxemburgo queria comprar a escrava. Ao vendê-la aos ingleses, né? Quando o Duque de Luxemburgo vendeu Jeanne d'Arc aos ingleses, Jeanne d'Arc foi transferida a Rouen. Acho que é assim que pronuncia, Rouen. Em Rouen, Jeanne d'Arc foi presa em uma cela escura e vigiada por 5 homens. É por isso que eu acredito na versão mostrada no filme, esse filme aqui, ó. Cadê? Cadê o filme? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Se você quiser saber a casa dela, aqui, ó. Ela nasceu nessa casa. Cadê o nome da cidade? Domremy-la-Pucelle. Uma cidade da França, uma vila e comuna francesa do departamento de Vosges, na região administrativa do Grand Est. Sua população em 1999 é de 167 habitantes. Era um povoado. Então, Domremy-la-Pucelle é um povoado. Então, o nome original é Domremy,
E La Pucelle é porque donzela em francês é Pucelle. Então por isso que virou Domremy La Pucelle. Então essa aqui é a casa onde ela nasceu. Domremy La Pucelle. Tanto que está escrito aqui. Maison Natale de Jeanne d'Arc. É a casa natal de Jeanne d'Arc. Continuando aqui. Como eu estava falando, né? Eu acredito que a versão mostrada por esse filme sobre a morte, né? O porquê que Jeanne d'Arc foi queimada na fogueira? Porque ela morreu queimada na fogueira. Por que ela foi queimada na fogueira? Porque o filme mostra que ela foi estuprada pelos guardas que a vigiavam e colocaram nela roupa de homem. Ou seja, segundo a tradição católica, Jeanne d'Arc era virgem, morreu virgem, né? Segundo a tradição católica. Só que como ela foi, se realmente for verdade a versão mostrada pelo filme de que ela foi estuprada e colocaram nela roupa de homem, então dois foram os principais motivos que determinaram a sentença de morte na fogueira: o fato de ela não ser mais virgem e o fato de ela estar vestida com roupa de homem. Então, enquanto ela permanecesse virgem, tudo bem, mas se realmente for verdade essa história de que ela foi estuprada na prisão, aí os soldados foram examiná-la, né? Aí ela não era mais virgem. Aí isso realmente acho que foi o determinante, né? O agravante que determinou a pena final, né? A pena de morte na fogueira. Mas vamos lá, deixa eu ver o que mais diz aqui a respeito do... Vamos lá. Processo em Rouen. Aqui o processo contra... Aqui diz que Jeanne d'Arc foi presa numa cela escura e vigiada por 5 homens, né? Que provavelmente devem ter estuprado. Encontrar-se ao bom tratamento que recebeu em sua primeira prisão, no caso de Luxemburgo, Jeanne d'Arc agora vive em seus piores tempos, né? Acredito que ela foi estuprada mesmo. O processo contra Jeanne d'Arc teve início no dia 9 de janeiro de 1431, sendo chefiado pelo bispo de Beauvais-Béarn. Foi um processo que passaria à posteridade, que converteria Jeanne d'Arc em heroína nacional pelo modo como se desenvolveu e trouxe o final da jovem e da lenda que ainda nos dias de hoje mescla a realidade com fantasia. Eu creio que a realidade foi a realidade aqui mostrada no filme, né? Que inclusive o filme ele faz com que esse filme aqui, Jeanne d'Arc o filme faz com que o espectador, o próprio espectador julga, né? Porque segundo o filme, Jeanne d'Arc entrou em contradição várias vezes, porque uma hora ela falava uma coisa, outra hora ela falava outra. Então uma hora ela desejava a morte dos ingleses sem piedade, outra hora ela tinha compaixão por eles, então ela parecia assim assustada, assim, como se fosse uma mulher, né? Um surto, né? De loucura. Mas na verdade, o que eu imagino que aconteceu com ela? O que eu imagino? Eu não sei se você concorda comigo, se você não concordar, coloca aqui embaixo e diga por quê. Mas eu imagino que Jeanne d'Arc estava tão cheia, assim, cheia do Espírito Santo, que ela sentia aquilo como se fosse uma missão divina mesmo, uma missão de libertar a França do jugo inglês, né? Porque os ingleses estavam sendo opressores demais, tanto que ela foi estuprada na prisão quando estava com os ingleses, né? Se ela foi realmente estuprada na prisão, ela foi estuprada enquanto estava com os ingleses. No segundo filme, ela foi encontrada na prisão, né? Já não era mais virgem e estava com roupa de homem. Mas enfim, continuando aqui. Deixa eu ver, voltar aqui, o processo do Rouen. Onde é que eu parei? 10 sessões foram feitas sem a presença do acusado. Ou seja, ela foi julgada à revelia, ela não pôde nem se defender. Porque hoje, segundo o direito romano, que hoje é praticado no mundo todo, inclusive no Brasil, julgamento à revelia somente ocorre em casos extremamente, né, raramente ocorre julgamento à revelia, só em casos extremos. Mas na grande maioria dos casos, tanto nos julgamentos com o tribunal do júri quanto nos julgamentos sem tribunal do júri, o réu sempre tem que estar presente. Mas nesse caso aqui, ela foi julgada à revelia, né? Ela nem sabia do que estava sendo acusada. Na verdade, eu acredito que ela nem sabia direito do que estava sendo acusada.
Ela tinha acabado de libertar a França do domínio dos ingleses, né? E estava sendo acusada de, né, enfim, de heresia. Vamos lá. Decisões foram feitas sem a presença da acusada, apenas com a apresentação de provas que resultaram na acusação de heresia e assassinato, porque como ela estava com os ingleses, né, ela estava sob o domínio dos ingleses, e ela liderou os franceses contra os ingleses, eles estavam acusando a Jeanne d'Arc de assassinato. No dia 21 de fevereiro de 1431, Jeanne d'Arc foi ouvida pela primeira vez. Aí sim, aí ela já estava toda estrupiada, né? Com certeza ela estava toda estrupiada, né? Estava ferida, com certeza estava, né, detonada, né? Deve ter batido muito nela. A princípio ela se negou a fazer o juramento da verdade, mas logo o fez. Jeanne d'Arc foi interrogada sobre as vozes que ouvia. Eu acredito que eram vozes, né, que era realmente Deus falando com ela, né? O Espírito Santo usando Miguel falando com ela, mas enfim. Tire suas próprias conclusões. Eu, particularmente, acredito que ela realmente foi cheia do Espírito Santo. Ela foi usada pelo Espírito Santo para libertar os franceses dos ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. Mas enfim, continuando. Nos dias 27... Não, peraí. Vamos lá. Ok. A princípio, ela se negou a fazer o juramento da verdade, mas logo o fez. Jeanne d'Arc foi interrogada sobre as vozes que ouvia, sobre a igreja militante. Igreja militante somos nós, ó. Igreja militante, ó. Presta atenção, igreja militante. Nós, hoje, nós pregamos, nós estamos numa guerra espiritual. É só ir lá em Mateus 28, Marcos 16, Atos 1:8, enfim, nós fomos enviados por Cristo, por Jesus Cristo. Jesus Cristo enviou primeiramente seus discípulos, seus apóstolos, depois em extensão a todos os cristãos, inclusive nós, cristãos de hoje, para lutar, combater o bom combate da fé. Nós estamos numa guerra contra as forças do mal. Então, isso tem a ver sim com nós, conosco, como igreja hoje. Mas para os católicos da época, no caso os ingleses, os católicos ingleses, isso aqui era heresia, era absurdo, igreja militante, onde já se viu um negócio desse? Ou seja, ela foi questionada sobre as vozes que ouvia, sobre a igreja militante e sobre seus trajes masculinos. Como eu já contei aqui, de acordo com o filme Jeanne d'Arc de Luc Besson, ela foi estuprada na prisão e colocaram roupas de homem nela, né? Encontraram... E só que durante a Guerra dos 100 Anos, ela não lutou com roupas de mulher. Obviamente, é óbvio que ela não lutou com roupas de mulher. Ela cortou cabelo, ela aparece com o cabelo curto, lutando. Por quê? Para pra pensar. Isso foi uma estratégia para iludir o inimigo. Eu acredito que isso foi uma estratégia que Jeanne d'Arc usou, usar armadura de homem, né, roupa de combate de homem, e cortar o cabelo para iludir o inimigo. Foi uma estratégia para iludir o inimigo. Foi para confundir o inimigo, na verdade, né? Eles achavam que estavam lutando com um homem. Mas na verdade era uma mulher de 18 anos. Era uma jovem de 18 anos que estava... Enfim, ela estraçalhou o inimigo. Uma jovem de 18 anos. Vestida com uma armadura de homem, de soldado francês. E cabelinho curto, tanto que praticamente todas as fotos, né, as gravuras, os desenhos de Jeanne d'Arc, ela aparece com o cabelo curto. Deixa eu ver aqui, uma foto mais aqui, ó. Essa aqui é a foto que aparece na miniatura do vídeo, onde ela aparece com o cabelinho Chanel e armadura, né, uniforme de soldado francês. E deixa eu ver aqui. Continuando. Nos dias 27 e 28 de março, Thomas de Courcelles fez a leitura dos 70 artigos da acusação de Jeanne d'Arc e que depois foram resumidos a 12. Mais precisamente no dia 5 de abril. Esses artigos sustentavam a acusação formal para a donzela, né, Pucelle, buscando sua condenação. No mesmo dia 5, Jeanne d'Arc começou a perder saúde por causa de ingestão de alimentos. Ou seja, além de ser estuprada na prisão e obrigar Jeanne d'Arc a vestir roupa de homem, ela comeu comida envenenada.
Só que assim, os soldados envenenaram a mulher, ela começou a ficar doente, ficar debilitada, com certeza perdeu peso. Ela comeu alimentos venenosos que a fez vomitar, ou seja, ela estava tendo bulimia. Ela estava tendo bulimia. E isso alertou colchões ingleses que lhe trouxeram um médico. Queriam mantê-la viva, principalmente os ingleses, porque planejavam executá-la. Ou seja, eles faziam questão de não matar a mulher antes do julgamento, porque queriam que ela sofresse. Ou seja, pense a pior tortura é você matar a pessoa aos poucos, né, para vê-la sofrer. Você não tem noção do nível de crueldade desse povo. Durante a visita do médico, Jean d'Estivet acusou Jeanne d'Arc de ter ingerido os alimentos envenenados conscientemente para cometer suicídio. No dia 18 de abril, quando finalmente ela se viu em perigo de morte, pediu para se confessar, ou seja, ela estava relutando, ela não abria mão das convicções dela, de que aquilo que ela fez, aquilo que ela viu, aquilo que ela, enfim, que ela não abria, ela estava convicta de que a fazenda coisa certa. Só que aí, a partir desse momento, quando ela estava quase morrendo, estava ardendo em febre, estava amarela, estava azul, estava roxa. Aí, eu quero conversar. Aí chamou, né? Os ingleses impacientaram-se com a demora do julgamento. O conde de Warwick, aqui é inglês, né? O conde de Warwick, disse a Cochon que o processo estava demorando muito. Até o primeiro proprietário de João, o Jean de Luxemburgo, né, o Duque de Luxemburgo, apresentou-se a Jeanne d'Arc, fazendo-lhe a proposta de pagar por sua liberdade se ela prometesse não atacar mais os ingleses. A partir do dia 23 de maio, as coisas se aceleraram e no dia 29 de maio ela foi condenada por heresia. A Jeanne d'Arc já estava toda estropiada, não era mais virgem, por ter sido estuprada na prisão. Ela estava definhando, com certeza ela estava magérrima, né? Com certeza estava ardendo em febre, estava, né, com os olhos tudo cheio de olheira, provavelmente estava cadavérica, né? E aí no dia 30 de maio de 1431, ela foi queimada viva na Praça do Velho Mercado, ou Place de Vieux Marché, às 9 horas da manhã, em Rouen. Antes da execução, aqui é a foto. A foto, no caso, a gravura, né? Aqui ela parece bonitinha, tal, com roupa branca, segurando uma cruz, que acho que o bispo, não sei, pegou uma cruz, né? Uma haste com uma cruz na ponta, e a Jeanne d'Arc encostou a cruz na testa, antes de morrer, enfim. Antes da execução, ela se confessou com Jean Totmuy e Martin Ledvenu, que lhe administraram o sacramento da comunhão, ou seja, a hóstia, né? Entrou vestida de branco na praça cheia de pessoas e foi colocada na plataforma montada para sua execução, né? Uma estaca, ela foi amarrada na estaca com um monte de palha embaixo, né? Para o pessoal tacar fogo e consumir de baixo para cima. Após lerem o seu veredito, Jeanne d'Arc foi queimada viva. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena, exatamente o rio Sena que o pessoal quer usar lá na França para servir de palco da abertura das Olimpíadas de Paris. E se você quiser saber minha opinião sobre as Olimpíadas de Paris, sobre todas as demais Olimpíadas, assista o vídeo que está aqui no canto superior direito da tela. Então, suas cinzas foram jogadas no rio Sena para que não se tornasse objeto de veneração pública. Aí aconteceu todo o processo, né, da família da Jeanne d'Arc se mobilizou, a França se mobilizou, todo mundo se mobilizou. Aí, no fim, a Igreja Católica, né, reconheceu ter errado com relação a Jeanne d'Arc. E aí, no caso, ela foi beatificada no dia 18 de abril de 1909 na Catedral Notre-Dame de Paris pelo Papa Pio X e canonizada, ou seja, virou santa na Igreja Católica no dia 16 de maio de 1920 na Basílica de São Pedro em Roma pelo Papa Bento XV. A festa litúrgica, no caso a festa que se comemora dia de Santa Jeanne d'Arc,
30 de maio. Aqui fala as atribuições. Armadura, bandeira, espada, né? Que são os símbolos, né? Referentes a Jeanne d'Arc. Padroeira na França, padroeira dos mártires, cativos, pessoas militares, pessoas ridicularizadas por sua piedade, prisioneiros e soldados. Enfim, eu quero, assim, esse assunto pode parecer um assunto meio esdrúxulo, meio sem pé nem cabeça, mas ele nos leva a pensar a respeito de todas as pessoas nesse período das trevas, entre os anos 313 e 1517, que morreram por heresia, né, porque se levantaram contra a igreja dominante, né, a única igreja que existia na época. Com certeza houve muitos que realmente foram chamados pelo Espírito Santo, deve ter atraído um número razoável de pessoas, né? Só que a partir do momento que a igreja católica, né, o papado, né, percebeu que esses movimentos estavam surgindo para causar instabilidade, dividir a igreja e tal, aí eu acredito que essas pessoas foram presas, torturadas, muitas delas foram mortas nas torturas, ou então definharam, né, igual aconteceu com o Jeanne d'Arc. Aí umas foram decapitadas, outras foram queimadas na fogueira, enfim. John Hus, o único caso, assim, além de Jeanne d'Arc, tem o John Hus, que ele foi queimado vivo na fogueira, ele foi queimado na fogueira também. Aí foi o pré-reformista, né? Tem o John Wycliffe, John Hus, né? Foram os pré-reformadores, mas a reforma só começou oficialmente no dia 38 de outubro de 1517 com Martinho Lutero. Aí depois vieram Calvino, Zwinglio, John Wesley, por aí vai. Enfim, eu sei que esse assunto pode parecer sem pé nem cabeça, pode parecer meio esdrúxulo, mas é importante nós olharmos para trás, olharmos para os erros que cometemos no passado. Eu digo cometemos porque a igreja, só existia uma igreja naquela época. Depois, com a reforma protestante, que o catolicismo passou a ser conhecido como catolicismo, porque catolicismo significa universal, igreja católica, igreja universal. Enfim, a divisão, né, o racha mesmo, né, o surgimento de dois grupos, igreja protestante e igreja católica, surgiu a partir da reforma, em 1517. Mas até 1517 só havia uma única igreja, então nós erramos. Eu me incluo nisso porque só existia uma igreja naquela época. Então nós, como cristãos, erramos nesse período. Muitas pessoas foram mortas, até hoje os ateus, agnósticos, né, pessoas que não são cristãs, pagãos, enfim, eles nos acusam de genocídio. Eles citam a Inquisição, eles citam as cruzadas, né, as cruzadas que mataram muitos muçulmanos, a Inquisição que matou milhares ou milhões de pessoas em nome da fé. Inclusive, eu estive em janeiro de 2011 na Plaza Mayor, em Madrid, e a Plaza Mayor foi usada para muitos julgamentos de Inquisição, muita gente morreu ali, muito sangue inocente foi derramado naquela praça, assim como em muitas outras praças pela Europa e até fora da Europa, acho que na América Latina também, no Brasil, enfim. Muitas pessoas morreram em nome da fé cristã, por pessoas que tinham um entendimento equivocado a respeito da fé cristã. Então, eu quero terminar esse vídeo com um minuto de silêncio por todos aqueles que, sendo cristãos verdadeiros, pregando o verdadeiro evangelho, morreram durante a Idade das Trevas.